Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, em segunda-feira, a gente vai continuar a leitura do livro A Lei do Leproso, a parte 2. Estamos agora aqui no capítulo 8, Fora de sua tenda. Levítico, capítulo 14, verso 8, fala: E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Baixa mais um pouco, Dal. Tá na figura ainda. Chegou para você aí? Que eu já baixei aqui. Tá, para outros também tá assim? Como é que Eu tá? acho, eu acho que tá com algum delay, porque para mim ainda estava parado na figura. Deve ser algum delay. Outros aí estão assim também ou só o Wesley? Jefferson tá conseguindo ver aí ó, o texto? Pra mim tá normal aqui. Tá no texto, purificado, rapado e lavado, não é isso? Tá no Não, para texto. mim parou na figura aqui. Certo. Então vou fazer o seguinte, eu vou lendo aqui quando regularizar aí, Wesley, se você quiser você me fala, viu? Eu vou entrar, vou sair e vou entrar de novo aqui para ver se Pronto, regular. veja aí, tá. Agora foi aqui. Tá no texto aqui agora. É porque a minha internet deve estar um pouquinho tendo instabilidade, mas vamos lá. Ficará fora da sua tenda por 7 dias. Purificado, rapado e lavado, o homem pode agora retornar ao arraial. Que dia feliz para ele! Anteriormente, ele estava longe, fora do arraial, mas agora é trazido para perto pelo sangue daquela ave limpa. Isso não nos lembra Efésios 2:13? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora nenhum homem pode dizer não ao leproso, quando ele entra naquele arraial, do qual toda impureza deve ser eliminada. Mas só lembrando os irmãos, né, que acho que na última leitura a gente viu que o homem fez o ritual ali, né, de purificação, que foi, acho que 2 pombas, né, isso? Uma foi derramado sangue, e a outra foi molhada ou ungida com sangue ali, com aquele sangue daquela outra e solta, né? E uma foi morta e derramado sangue, e o homem foi assim, depois rapou a cabeça, rapou todo o pelo do corpo, lavou as roupas, não é isso? Fez todo esse ritual aí de purificação, né, com o sacerdote aí, né, acompanhando e tudo mais. E aí agora ele pode então voltar, né, e entrar no arraial. É o que a gente está lendo agora, né? Depois de todo esse ritual aí que ele fez, aí Dal tá mostrando aí pelos desenhos a gente já vê, né, todo o ritual aí. Lembrando sempre que esses desenhos aí, meus irmãos, é o inverso do que a gente vê na sequência, né, que é chinês. Então, o primeiro quadro é o quadro da direita, o quadro da esquerda é o segundo. Quando tiver 2 ou 3 quadros assim, né? Então, vamos lá, continuando. Então, a gente viu aí que esse sangue, né, desse ritual aí, né, tá simbolizando, tá como é que
como é a mesma outra palavra que a gente usa, figurando, né, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que tira todo o pecado. Então, como está lá em Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, pelo sangue do Senhor Jesus, nós podemos, então agora, entrar, né, na presença de Deus, estar no arraial daqueles que são de Deus, dos filhos de Deus, vamos dizer assim, né? Então, nos é, assim, garantida ou aberta essa entrada plena nesse arraial, nesse lugar, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né, que morreu por nós. E aí, né, como ele fala aí, agora nenhum homem pode dizer não ao leproso, né, porque antes, quando o leproso, a pessoa foi tirada do arraial, ele não podia entrar mais no arraial, tinha que ficar fora. E agora, depois assim, limpo e purificado, ele pode entrar e ninguém pode dizer a ele não, quando ele entra naquele arraial do qual toda impureza deve ser eliminada. Mas ele não pode entrar na sua própria casa. Ele deve ficar do lado de fora por 7 dias. O que isso nos ensina? Muitos de nós, quando sabemos que estamos limpos de todos os nossos pecados, iríamos de bom grado para casa, imediatamente, para estar com Cristo e escapar de todos os problemas e provações e repreensões que vêm a nós neste mundo. Mas isso não deve ser assim. Mesmo que seja uma afeição verdadeira e profunda ao próprio Cristo, que nos faria desejar estar com Ele para sempre, você se lembra de que o homem de quem o Senhor expulsou a legião de demônios em Marcos 5, rogou a ele para que pudesse estar com ele. Mas o que o Senhor disse? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O Senhor o enviou de volta para ser sua testemunha. E acho que o leproso purificado, com roupas limpas e cabeça rapada, era uma poderosa testemunha do poder e da bondade de Deus. Durante 7 dias, ele tem que andar pelas ruas e caminhos do arraial. Ele não tem onde se esconder das suas censuras e zombarias daqueles que encontra. Mas, sem sequer falar, ele diz a cada um: aqui está um leproso que foi purificado e trazido para perto. 7, na Bíblia, é um número perfeito. E nos fala do período perfeito de tempo que o Senhor escolhe para deixar cada um de nós no corpo. Deixa eu esperar só um pouquinho aqui para subir aqui as letras. Pronto. 7 na Bíblia é um número perfeito e nos fala do período perfeito de tempo que o Senhor escolhe para deixar cada um de nós no corpo ausentes do Senhor. 2 Coríntios 5:6. Para o ladrão que morria na cruz, o tempo era de apenas algumas horas. Mas que testemunho ele deu? Seu testemunho ecoou ao longo dos séculos, e muitos pobres e leprosos, contaminados,
encontraram a esperança e purificação por meio desse testemunho claro e sonoro. Quando todo mundo estava contra o Salvador, ou com medo de dar testemunho dele, para outros, esses 7 dias se prolongaram em muitos, muitos anos, cobrindo uma vida longa. Mas para cada um, o tempo é perfeito e é decidido para nós pelo nosso sacerdote. Essa parte é muito interessante, viu, irmão? Porque quando a gente começa a ler ali, que fala que o leproso, ele pode voltar para o arraial, mas ele não pode entrar na sua casa durante 7 dias. Né? É interessante porque a gente, às vezes, associa logo a casa ali, né, com nossa casa aqui, né, terrenal. A gente tem que lembrar que o cristão, a casa dele não é aqui, neste mundo. Né? A casa dele é no céu, é o lar celestial. Né? Lembrar o que o Senhor Jesus falou lá em João, né? Que ele iria para o Pai e que ele iria preparar um lugar para nós, uma morada lá no céu, um lar. Eu não me lembro, deixa eu aqui lembrar aqui, está em João, capítulo. Ele fala assim, se eu não for, eu vou preparar lugar, né? Evangelho de João. Se algum irmão lembrar aí, achar. 14. 14, irmão? Isso. Evangelho de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que a gente está vendo aí é isso, irmão. Nosso lar, nosso lugar, não é aqui nesse mundo. Né? É no céu, é com o Senhor Jesus. Ele já foi e está preparando um lugar para nós e em breve, né? Logo, ele vem para nos levar para estarmos com ele, né? No lar celestial. Então, o cristão, quando a gente crê no Senhor Jesus, aí nós temos esse livre acesso ao arraial, vamos dizer assim, é como fala lá em Hebreus, né? Temos o livre acesso ao Santo dos Santos, né? Ao céu, ao lar celestial, que esse é o nosso arraial. O arraial do crente é esse lugar celestial, esse lugar de privilégio que o Senhor nos coloca, de sermos filhos de Deus, né? E podermos estar assim na presença dele, sem nenhum impedimento, com total liberdade de nos achegarmos até nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso sacerdote, e estarmos diante dele. Só que aí a gente crê, mas nós não somos levados imediatamente para o nosso lar celestial. Então somos deixados aqui neste mundo, nesse corpo aqui, e para que haja assim um testemunho, né, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e faz para salvar o homem, né? A sua obra redentora que está disponível, né, para todos. Está disponível para todos. O que o Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo pode salvar todos, mas só salva aqueles que crê. Né? Então, se o homem não crê, ele não vai ser salvo. Mas se ele crê, ele é salvo. E sendo salvo, né, a gente ainda continua aqui para sermos essa testemunha. O Senhor ainda nos deixa aqui. Claro que isso é uma coisa bem individual de cristão para cristão. Né? Alguns creem e já são levados para o lar celestial. Outros creem e vai passar um tempo maior aqui. É esse número 7 aí que está falando do tempo perfeito de Deus, né? Do tempo
determinado por ele, completo, que ele determina cada um para estar aqui neste mundo dando testemunho, servindo de testemunho do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é interessante, né? Esse entendimento aí desse voltar para o arraial, mas não entrar na casa durante 7 dias. Né? Então é essa figura aí que está sendo nos ensinada, esse princípio que está sendo nos ensinado. Que nós hoje vivemos isso, né? Nós voltamos para o arraial, vamos dizer assim, né? Mas não podemos entrar ainda, o Senhor está nos deixando ainda aqui, e a gente ainda não foi para o nosso lar celestial. Irmão, pode ficar à vontade também para comentar. As irmãs também, se tiverem alguma dúvida, quiser que repita algum trecho que não entendeu, a gente repete, lê, tá bom? Fiquem à vontade. Começando daí, né, Dalci, o leproso, agora. Vamos continuar então, né? Se o leproso tivesse permissão para decidir com satisfação, ele teria se escondido em sua própria casa do opróbrio dos homens, até que seu cabelo e barba tivessem crescido novamente. Mas Deus o escolheu como testemunha de si mesmo. E à medida que o cabelo crescia, ele deveria rapá-lo novamente, como veremos agora. E Deus escolheu você, meu leitor, se você também é um leproso purificado, para dar testemunho dele. É por essa razão que ele o deixou aqui embaixo. É porque ele quer que você seja testemunha dele em um mundo que o rejeitou e o expulsou. Que ele ainda o deixa aqui embaixo e não o leva para casa imediatamente. O Senhor Jesus Cristo foi a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14. Oh, amados amigos, examinemo-nos a nós mesmos e vejamos que tipo de testemunhas somos para Ele. Tem uma outra coisa interessante também, né, que é nos ensinado aí, é que enquanto o homem está fora, né, da sua casa, no arraial ali, ele continua mantendo, né, a cabeça rapada e a barba rapada, e isso nos fala, né, do estado, né, vamos dizer assim, do estado de humilhação, né, e de humildade, humilhação diante do Senhor e diante até daqueles que ali estão vendo, né, o mundo olha e nos vê assim como quem nos desprezando, né, desprezando, vitupério, como ele coloca aí também o opróbrio, né? Então, isso a gente tem que aprender a levar, né? Cada cristão tem que aprender a levar diante de si esse vitupério, esse opróbrio, essa humilhação, né? Porque o Senhor, ele
levou muito mais, sofreu muito mais, né? Se colocou numa posição muito mais, vamos dizer assim, baixa, né? Ao descer, deixar sua glória e vir aqui se fazer homem semelhante a nós. E foi rejeitado, foi desprezado, né? Caluniado, agredido fisicamente e tudo mais, né? Então, quanto mais nós, né, que a gente recebeu do Senhor, né, esse privilégio de sermos assim purificados, estarmos diante dele, se o mundo nos olhar assim, da mesma forma como fez com o Senhor Jesus, né, é um privilégio para nós estarmos sofrendo, né, um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus sofreu muito mais por nós, né? Então a gente é um privilégio, levar, né, o nome do Senhor Jesus, mesmo recebendo vitupério, opróbrio e sendo olhados com desprezo, vamos dizer assim. Então a gente vê que a caminhada cristã e a senda cristã aqui neste mundo nunca é uma caminhada, uma senda de glória, de, de exaltação, de estar aparecendo para os outros, né, para o mundo, de forma esplendorosa, vamos dizer assim. Mas, né, a caminhada e a senda cristã aqui é uma caminhada, uma senda, né, de humilhação, vitupério, opróbrio, sabendo, né, e que passando por isso, como um testemunho, né, do que o Senhor Jesus pode fazer, porque nós, né, mesmo porque o cristão tem que entender que não temos nada em nós mesmos para estar nos vangloriando ou nos apresentando diante do mundo e dos homens aí como se fôssemos alguma coisa. Não temos nada em nós mesmos, somos pecadores, pobres, perdidos, né? Desgraçados, e o Senhor Jesus, Deus nosso Pai, ele veio e nos salvou, nos amou e nos salvou. Então não tem nem por que a gente ter um pensamento de vanglória ou de acharmos que somos alguma coisa ao caminharmos, ao andarmos aqui neste mundo, dando testemunho do Senhor Jesus Cristo, né? Ele sim é digno de toda a honra, toda a glória. Ele sim. Então, se o Senhor assim nos deixa aqui, tem que ser nessa perspectiva que nós devemos ter, né? De que nós não somos nada, o Senhor Jesus é tudo. O capítulo 9, lavar e rapar novamente. Sobe aí um pouquinho, Dal. Ou já subiu e o meu ainda não foi? Aí, tá bom. Então, capítulo 9, lavar e rapar novamente, está Levítico, capítulo 14, verso 9. Fala assim: e será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. Aí a gente vê a sequência, né? Rapando a cabeça, lavando as roupas e lavando o corpo com água. Continuando. Os dias de testemunho passam e agora o último desses 7 dias se aproxima. O que ele deve fazer?
ele precisa de mais sangue para ficar apto a entrar naquele lar tão desejado. É uma pergunta, né? Deixa eu repetir aqui. O que ele deve fazer? Ele precisa de mais sangue para ficar apto a entrar naquele lar tão desejado? Não. Já vimos que o sangue só foi derramado uma vez e foi oferecido só uma vez. Porque com uma só oblação ou oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, verso 14. Mas ele precisa rapar-se e lavar-se novamente. Enquanto estivermos neste mundo e não em casa com o Senhor, encontraremos a necessidade constante de nos rapar e nos lavar. E você notou que a descrição do rapar é mais minuciosa e cuidadosa do que quando ele se rapou pela primeira vez, depois que o sacerdote o declarou limpo? E isso nos diz que à medida que continuamos em nossa vida como cristãos e aprendemos a conhecer melhor nosso Senhor, estaremos cada vez mais conformados com Ele e cada vez menos conformados com o mundo. Talvez o cabelo da cabeça fale de sua inteligência natural, a barba da experiência, as sobrancelhas do poder de observação, o intelecto, a experiência e a observação precisam estar em conformidade com Cristo e sua morte. É interessante essas figuras aí, né, do rapar, a cabeça, a barba e a sobrancelha, como o irmão colocou aí, falando da inteligência, da experiência e do poder de observação, que a gente vê que, né, frequentemente a gente pode ser levado a confiarmos no nosso intelecto, na nossa razão, nos nossos pensamentos, né? A gente pode ser levados a confiar e acreditar na nossa experiência, né? Depois de tantos e tantos anos na caminhada cristã e tudo mais, e a gente confiar nisso, e também na no nosso poder de observação, como ele fala aí quando fala de raspar a sobrancelha. Então, é uma coisa que a gente deve estar julgando, porque o que vai nos guiar e o que nos vai nos dirigir na nossa caminhada, né, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso pastor. Então, e não nosso intelecto ou a nossa experiência de vida ou a nossa capacidade de observar as coisas. Não vai ser isso, né? Vai ser o próprio Senhor Jesus e a sua palavra. Vamos continuar então, né? Por enquanto está tudo tranquilo aí entre os irmãos, as irmãs, a leitura está sendo tranquila? Está dando para entender, irmãos e irmãs? Bom. Um ponto também, irmãos, importante sobre esse assunto é que fica muito importante a gente refletir, é que o sangue, né, quando era espargido sobre o leproso, ele era considerado limpo.
E a gente vê que essa era uma ação que não dependia dele, era o sacerdote quem fazia, né, esse serviço. E ele era declarado limpo, né, quando era derramado o sangue ali da ave, né, então, ele a partir daquele momento já estava considerado limpo. Mas a gente vê que depois ele precisa se rapar, se lavar. Então a gente pode aplicar isso para nós hoje, naquele entendimento, né, da posição e do estado, né, em que nós estamos. Então a nossa posição hoje ela é inalterada, porque sendo leprosos, quando o Senhor Jesus, por assim dizer, espargiu o seu sangue sobre nós, fomos considerados limpos. Mas, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, essa parte, né, de lavar as vestes, de rapar, sabe, lavar a pele, essa parte exterior, ela nos lembra o nosso caminhar, o nosso dia a dia, nossa prática, né, cotidiana, nos faz lembrar nossos hábitos, costumes, caráter, moral, valores, o nosso testemunho, né, a nossa vida pública. Então, olha como é interessante essas figuras, né? Depois que ele está declarado limpo, por conta do sangue, o sangue já declarou limpo, é o perdão judicial, é o perdão que nós já temos. Somos declarados limpos por conta do sangue de Cristo que foi espargido sobre nós, leprosos. Isso é posição, então isso não tem como mais alterar. Isso é perfeito, fomos aceitos diante de Deus, ele está perfeito porque essa obra Cristo fez, o sumo sacerdote, o sumo pastor, ele fez essa obra. Mas agora é necessário, no nosso caminhar, com a força do Espírito Santo, é óbvio, porque na força da carne é impossível, mas com a força do Espírito Santo e pela lavagem da palavra, da água da palavra, nós vamos sim sendo purificados, fazendo esse trabalho de rapar, de lavar a pele, de lavar as vestes, né? E a gente vê que isso requer um tempo, né? A gente viu ali que tinha até o 7º dia, né? Ele tinha que ficar, não podia ainda entrar, né, na sua tenda, então ele podia ficar no arraial, mas não podia ainda entrar na sua tenda, então ele não podia participar de todos os privilégios dessa parte, né, individual, dessa parte mais particular, porque ainda é necessário esse trabalho, essa purificação, esse entendimento que posicionalmente estamos limpos e não tem como alterar isso por conta do sangue, mas que ainda temos arestas a serem podadas, a serem aparadas, porque estamos ainda aqui, a carne ainda está em nós não estamos na carne, mas a carne ainda está em nós. Então é necessário esse exercício, lembrar desses símbolos, o quão eles são importantes para o nosso caminhar aqui, para que a gente saiba separar muito bem o que já está considerado salvos, porque estamos limpos, o sangue já foi derramado, espargido sobre nós, leprosos, e saber agora a questão do caminhar, dessa questão de lavar, de rapar, essa purificação que nós precisamos fazer, é individual, para que a gente possa entrar novamente nos privilégios de conhecer a verdade plena, de estar em comunhão com o Senhor. Então, claro que isso vai levar um tempo, isso vai de pessoa para pessoa. A gente pode ver esse símbolo aí dos 7 dias, né, que ficava ali separados e tal. A gente vai lembrar também que no 8º dia, né, que o Senhor é o primeiro dia da semana, é a ressurreição, né, no domingo. Então requer também esse entendimento, né, que o Senhor nos justificou através quando ele foi ressuscitado, ele nos justifica, então a obra fica completa.
Então, muito importante a gente tentar ir associando, né, o que o Senhor Jesus fez, o que aconteceu conosco e a nossa caminhada. Então, a gente vê o quanto toda a palavra é importante, né, para que a gente... Muitos podem não dar valor ao livro, né, de Levíticos, e olha quantas figuras, olha quantos símbolos, né, quanto conhecimento o livro de Levíticos nos traz para que a gente possa entender melhor, compreender melhor a verdade, né, da palavra do Senhor. Por isso que está escrito, né, tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Muito bem. Vamos continuar aqui, então, a leitura. O irmão Isaac citou aí um trecho da palavra de Deus, está em Efésios 5, verso 26, né? Quando fala que o Senhor Jesus, ele toma a noiva dele, né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O irmão Isaac citou até esse trecho aí, né? Da palavra de Deus. Está aí em Efésios 5, 26. Né, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o que significa esse lavar aí, nosso hoje, seria isso, né? Nós estarmos, assim, pela palavra de Deus, lavando ou tirando toda a impureza, tudo aquilo que este mundo aqui, né, pode nos contaminar. Então, é pela palavra, irmãos e irmãs. É através desse conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, pela palavra, crescendo mais, conhecendo mais da palavra de Deus, que cada um vai, né, como o irmão fala lá, né, que essa parte aí, ele é mais minuciosa, né, fala de rapar a cabeça, rapar a barba, rapar a sobrancelha, tal, é mais minucioso do que a primeira lavagem lá, que foi para entrar no arraial, né, mas essa do sétimo dia, ela é mais minuciosa. Então, nos fala mesmo de, vamos dizer assim, aspectos de nossa vida aqui neste mundo que o Senhor vai tratar pela sua palavra, que o Senhor vai, né, purificar, lavar. E entra, como o irmão Isaac falou, né, a nossa parte, a responsabilidade nossa, porque ali está falando que o homem que fazia isso agora. Lá no primeiro foi o sacerdote. Agora, o homem vai e vai fazer essa lavagem aí. Então, está nos falando da nossa responsabilidade de estarmos nos ocupando com as coisas do Senhor, para assim podermos, assim, sermos lavados, purificados pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sermos, assim, tratados com Ele, por Ele, né? Nessas questões que nós encontramos e nos envolvemos aqui neste mundo, cada um individualmente aí, né? Falando cada um individualmente. E cada um vai ter um aspecto, uma minúcia, um detalhe na sua vida que precisa ser tratado com o Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa individual. Você e o Senhor, né? Eu e o Senhor. Não é eu e o irmão e o Senhor. Não, é eu e o Senhor. Então, né, é olhar para o Senhor e não ficar olhando para o irmão, né, olhar para o Senhor e ser, né, ser tratado aí pelo Senhor. Porque acontece muito, né, do homem religioso, ele é muito fácil ele pegar e digamos assim, usar uma veste de piedade e depois olhar para o irmão e ficar cobrando do irmão a mesma veste de piedade que ele está usando, né? Quando nem ele mesmo foi tratado pelo Senhor nas coisas como deve ser tratada aí, como a gente está aprendendo aí nessa figura aí desse leproso sendo lavado, quando nem ele mesmo passou por isso, né? E aí ele quer cobrar do irmão a mesma veste de piedade, vamos dizer assim, né? Que ele está usando.
para aparecer para os outros. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o nosso caminhar é com Cristo, cada um caminhando com Cristo, individualmente, particularmente, pessoalmente, o Senhor está com cada um de nós e vai tratar com cada um de nós nas coisas minuciosas que nós devemos ser tratados, lavados, purificados, né, vamos dizer assim, né, das coisas aqui deste mundo que pode nos contaminar. Então é importante a gente ter esse entendimento aí. Outro detalhe também, irmãos, é que quando ele estava considerado imundo, né, sujo ali, né, o leproso, ele não podia fazer nada. Né, tudo era feito, né, para ele. Ele não podia fazer nada, porque o que ele podia fazer era contaminar as pessoas. Então ele tinha que ser separado, e até quando eu tinha que verificar, era o sacerdote que saía para encontrar com ele, né, que saía do arraial. Então a gente vê quando o homem está, né, no pecado, ele não tem como fazer nada para Deus. Agora a gente percebe que quando ele é declarado limpo por conta do sangue, porque sem sangue não tem remissão de pecados, então a partir do momento que ele é considerado limpo, a gente agora vê que ele está em condições de fazer. Ele agora pode se lavar, ele agora pode se rapar, mas ele só pôde fazer isso depois de ter sido considerado limpo, depois do derramamento do sangue. Interessante a gente perceber esse ponto. Mas antes não. Antes ele não podia fazer nada. Era o sacerdote que tinha que fazer tudo. Né? Tudo. Ele era inútil. Ele era entregue à solidão total. E esse é o pecado que separa o homem de Deus. A gente vai ver também essa figura na Assembleia quando entra a disciplina, né? Quando o irmão está em pecado e ele vai ali receber a disciplina, ele não vai mais poder fazer as coisas, né? Participar ali da Assembleia fazendo alguma coisa para Deus, porque ele está no momento de disciplina, de correção por conta de um pecado. E a gente vê que tem tempo, né? Requer um tempo para que haja o retorno, para que haja, né, esse arrependimento, essa purificação. Né? Então, olha como é interessante esses pontos, né? De que antes não podia fazer nada, era inútil. E precisava totalmente ali dependente do sacerdote. Mas depois de ser considerado limpo, ele agora ganha força, ele agora tem poder para fazer a purificação, para se raspar, para lavar-se. Interessante. Ou seja, a glória sempre será do Senhor. O homem no seu estado natural, ou mesmo já salvo e quando cai em pecado, ele não tem nada, ele não tem como fazer nada, ele precisa, né, do Senhor. E quando há o arrependimento, é óbvio, e aí no poder do Espírito Santo, ele pode voltar. Mas sem o poder do Espírito Santo na vida dele, é impossível. Muito bem, vamos continuar então aqui a leitura. Mas ele não apenas se rapa de novo, mas novamente lava as roupas e a própria carne. Isso nos fala da necessidade de purificação constante pela água em pensamento, palavra e ação. Que você e eu, caro leitor, tenhamos mais cuidado com essa lavagem e o rapar necessários, pois estamos em um mundo cheio de influências contaminadoras por todos os lados. Em breve estaremos em casa, então não ouviremos mais sobre a lavagem em água. O mar
diante do trono, em Apocalipse 4, verso 6, era um mar de vidro semelhante ao cristal, nos falando de pureza fixa e estabelecida, que nunca pode ser contaminada e não precisa ser usada para purificação. Mas temos outra lição neste sétimo dia. O sétimo dia, na Escritura, nos fala do sábado, o dia de descanso. Lemos: 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás. Êxodo 23, 12. Mas o descanso sabático deste sétimo dia é interrompido pelas contaminações que precisam ser purificadas. E, em vez de descanso, encontramos trabalho. Em vez de desfrutar do sábado de descanso prescrito pela lei, encontramos um homem ocupado rapando-se, lavando-se e lavando suas roupas. Isso não diz aos que têm ouvidos abertos que onde o pecado e a contaminação entraram, o sétimo dia de descanso passou e uma nova ordem de coisas foi introduzida? G.C. Willis. Eu acho que é Hebreus, né? Acho que é Hebreus. Ele fala desse descanso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Algum irmão encontrar, pode ajudar aí. É uma parte que ele fala sobre o descanso. Hebreus 4. Verso quanto, Isaac? A partir do 7 ou é do 8? Pode ler a partir do 5, eu acredito. Acho que do 3, né? Ou do 3, Deixa eu ir do 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou em suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Acho que aí tá bom, né? Falando lá em cima no 9, fala assim, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, me parece, pelo que eu entendi ali, que o irmão escreveu ali no livro, né? Que esse sétimo dia também representa esse dia de repouso, ou o sábado, como os judeus observavam, mas que a gente vê aí o homem não descansando, porque ele tem que estar
se purificando, rapando a cabeça, rapando a barba, lavando a roupa, lavando o corpo, né? Seria o 7º dia, seria o dia de repouso, mas ele tem que estar fazendo esses rituais, essas práticas aí de purificação ainda. Então, nos fala também, talvez, disso para nós também hoje, né, que muitos, a gente tem que entender que não estamos no dia agora, vamos dizer assim, de repouso, né, porque estamos aqui neste mundo e Paulo fala assim, são tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. Outra palavra fala de a gente se esforçar, de a gente, né, perseverar, né? As epístolas têm ensinado isso. Então, não são dias, vamos dizer assim, não, esse dia agora nosso não é o dia do repouso, mas um dia de a gente estar se ocupando com o Senhor, mesmo porque para a gente estar tendo esse cuidado de estar, vamos dizer assim, tirando essas contaminação do mundo, né, que pode se impregnar em nossos pés, em nossas roupas, em nossas vestes. Interessante também que ele fala ali do pensamento, né, o pensamento, a purificação, né, porque quando fala de rapar a cabeça e tudo mais, e então está falando também dessa purificação dos pensamentos, das ações, da nossa prática, do nosso pensamento, da nossa prática, e tem um terceiro, que eu vou botar aí um pouquinho, dá lá, a gente encontra lá também, no livro. Pensamento, palavra e ação, ali na segunda linha, ali no final da segunda linha, né? Ele fala assim, isso nos fala da necessidade de purificação constante pela água em pensamento, em palavra e ação, né? Então, nos fala disso, os nossos pensamentos precisam ser purificados pela palavra de Deus, né? Todos nós sabemos, principalmente pensamento, a gente sabe como, se a gente não estiver fazendo essa purificação pela palavra de Deus, o nosso pensamento viaja por lugares, né, totalmente, vamos dizer assim, impuros, vamos dizer assim, vamos colocar assim dessa forma, né? A nossa mente viaja e pensa coisas que, né, e não tem nada a ver com aquilo que é os pensamentos de Deus ou do Senhor. Então a gente precisa realmente dessa palavra, dessa purificação constante pela água do nosso pensamento. Palavra, né? Então a gente vê lá em Tiago e outros textos também falando, né, de como nós devemos controlar a língua, porque a língua pode inflamar, né? Tiago fala muito bem disso de uma forma bem prática. E Paulo também, nas epístolas, fala de a gente não usar de palavras torpes e outras coisas mais, né? Então, veja como é importante, né, essa purificação constante pela água. E a ação é, na verdade, a prática, né? O exercício, o que a gente pratica. Então, é interessante isso aí, né? Nos fala dessa ação de purificação constante nos nossos pensamentos, na nossa palavra e na nossa ação, no nosso agir. Tá bom? Então, a gente não tem ainda esse descanso aí do 7º dia. Chega, vamos dizer assim, como como foi falado, né? Já estamos aptos a desfrutarmos desse descanso, desse 7º dia aí, mas, né, precisamos ainda por estarmos ainda aqui neste mundo, nesse corpo, tudo mais, precisamos ainda estar nos purificando, né, das possíveis contaminações que podem nos influenciar, né? Então, é importantíssimo que esse repouso já é garantido, tá certo. Mas, por um pouquinho de tempo ainda estamos aqui, né, nesses dias trabalhosos, né, perseverando, nos esforçando para
sermos um bom testemunho digno, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Concluiu, foi, Idão? A segunda parte do livro? Parece que sim. Concluiu, Jefferson? Sim, irmão. Aí, Pronto. eu acho. Concluiu, né? É, Tem a terceira parte, é? tem. Então a gente deixa, né, a terceira parte para a próxima segunda, que aí já inicia já, né, com a terceira parte. A gente está, então, concluindo hoje aqui, já é 9h30, concluindo aqui, né, essa segunda parte do livro. A gente viu aí os dois últimos capítulos, o 8 e o 9. Tudo tranquilo para todos os irmãos e irmãs? Alguma dúvida, alguma coisa que queira que seja repetida ou falada, mas tudo tranquilo? Então tá, né? Texto muito bom. Então a gente, na próxima segunda-feira, a Lei do Leproso, parte 3, tá bom? A gente vai continuar aí da parte 3, a Lei do Leproso. Vou concluir aqui, parar a gravação, Dal.